Bom, LTDIN acabou. Então já passamos pelos 4 pontos aqui do LTDIN. Vamos fechar nosso mapa novamente. E agora o próximo passo é que ele pede para vir para o Forms. Então vamos começar agora no Forms. Vamos focar aqui nele, dar o zoom e vamos lá para o nosso Forms. O Forms, ele tem algumas categorias, quer ver? Então tem a parte de cadastro, uma tabela auxiliar e relatórios. Então vamos por parte, né? Vamos primeiro em cadastro, vamos abrir uma parte desse cadastro. É aquela carinha lá onde você faz o input de todas as informações, né? Não sei se você vai lembrar do sistema, mas é essa carinha aqui que a gente está falando basicamente, tá? Então vamos aqui para essa carinha, vamos focar nela e vamos ver o que mais ela tem. Então aqui ele tem uma série de campos, né? Como a gente viu lá, ele tem alguns campos para input e outros que são só parâmetros para fazer a validação do cadastro ou não. Então estamos aqui no Forms, vamos começar pelo primeiro, vamos focar nele e vamos abrir para ver o que tem dentro desse cara aqui. Vamos dar um foco. Então aqui a gente vai trabalhar com validação de dados. Vou focar aqui para vocês verem. Ó, a gente vai trabalhar com validação de dados, formatação condicional e formatação de número. Então vamos por partes novamente, vamos aqui em validação de dados. Vamos exibir tudo que tem e vamos focar. Então aqui ele está falando para a gente validar os dados da célula. Opa, deixa eu voltar para ver qual é a A2. Desculpa, pessoal. Então vamos voltar aqui para a célula A2. Ok. Então aqui em A2 a gente vai lá para validação dados, validação de dados. Critério, ele fala que é uma data válida. Então vem aqui, data é uma data válida. Aqui em mostrar texto de ajuda, ele fala para mostrar. Ali em dados inválidos, ele fala rejeitar entrada. E aqui tem um texto de ajuda. Digite uma data válida, é o mesmo que já está aqui, então não tem que fazer mais nada, está tudo certo. Pronto, já fizemos a nossa primeira condição aqui. Vamos agora fazer a próxima. Então, deixa eu voltar aqui no mapa. Tem agora a formatação condicional. Então vamos para a nossa formatação condicional. Deixa eu abrir esse cara aqui, vamos dar um zoom. Ok, então na formatação condicional eu venho aqui em dados, ele tem a referência aqui, tá pessoal? Se você não souber onde fica, vai lá em formatar, formatação condicional. Aqui, ó, formatar, formatação condicional. Ele fala para aplicar o intervalo, ó, B2 a B10. Então eu vou copiar esse intervalo aqui e vou colocar aqui, ó, B2 a B10. E aqui ele fala que a regra de formatação é não está vazio, então já está aqui. E o estilo da formatação é um fundo amarelo. Então eu vou vir aqui, ó, tem um padrão aqui com fundo amarelo, tá vendo? Escolher formato padrão. Então eu vou dar um concluir aqui. Ok. Então já fizemos também a segunda etapa aqui dessa formatação. Ah, desculpa pessoal, está vazio. Então tudo que está vazio, ele tem que ficar amarelo. O que não estiver, ele fica colorido, tá certinho. Então também fechamos essa parte da formatação aqui. Tem uma outra que é formatar número. Então vamos exibir essa outra aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ver o que tem dentro desse cara. Então lá em formatar número mais formatos, formato de número personalizado. Então vamos lá, formatar número mais formato, formato personalizado. E aqui, como eu já havia dito, ABC é um texto, então eu vou copiar esse formato de texto aqui. Vou colar e é assim que vai ficar pra gente. Ó, tem uma amostra que vai ficar dia 18 de maio 03. Então tá abreviando o ano, tá trazendo o mês por extenso e tá colocando 2 dígitos para dia aqui. Ok. Então feito isso, vamos voltar para o nosso mapa. Aqui, então a célula B2 já está feita. Vamos voltar mais um aqui. Aqui também já está feito. Ok, ok. Então vamos voltar a alguns campos aqui. Cadastro. E aqui. Ok, agora vamos para A3. Então deixa eu focar aqui em A3. Primeiro nesse cara. Centralizar. Agora A3. Vamos centralizar e vamos expandir ele. Local da operação, já está aqui o texto. Aqui ele está falando para trazer alguma coisa em C3. Vamos abrir tudo de uma vez e vamos ver tudo que tem aqui. Então aqui também é uma formatação, no caso uma validação de dados. Então vamos focar aqui só na validação de dados.
e vamos ver o que ele pede para a gente fazer aqui. Então, é na célula B3, eu vou vir lá em dados, validação de dados. O critério, ele está falando para a gente que tem que ser lista de um intervalo, lá utilizando essa referência aqui, ó. Então, vamos lá, o critério é uma lista de intervalo, e ele fala para usar a referência LTDIN E2AE. Então, dá para a gente vir aqui, LTDIN E2AE. Então, vou tirar esse cara aqui. Ok, ele pede para mostrar aviso, não pede para rejeitar, porque se eu pedir para rejeitar, ele não vai permitir a pessoa cadastrar nenhuma nova informação, no caso, nenhum novo local. Então, eu não posso restringir ao número de aos itens listados nesse caso aqui. Eu tenho que deixar em aberto, tá ok? Porém, ele vai mostrar uma observação, e aqui ele fala para você ou selecionar o item da lista ou digitar um novo local. Então, vamos copiar esse texto aqui, ok. Está feito. Então, quando a gente vem aqui, ó, vai estar a lista do que está lá. Eu posso selecionar um item dessa lista, vou ajustar aqui. Como eu também posso digitar um novo, como por exemplo, Nisei. Ele vai permitir, tá vendo? A digitação de um novo item. Ok? Por que também isso serve? Para poder pesquisar. Lembra que a gente estava fazendo pesquisa? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, CA. Ele vai me trazer, dentro dessa lista, tudo que está com base em CA. No caso, não tem nada. Vamos colocar C aqui, ó. Ele vai trazer, tá vendo? A C ele trouxe concessionária. Vamos trazer C. Alguma coisa com C ele vai trazer, ó, cidade e cinema. Então, tudo que eu digitar aqui, ele vai pesquisar para depois trazer na lista. Tá ok? Então, se eu travar, eu vier aqui em validação de dados, por exemplo, e colocar rejeitar a entrada, ele não vai permitir que eu digite nenhum valor diferente do que está na lista. Ok, agora vamos para outro item aqui do nosso mapa. E vamos ver em A3 se tem mais alguma coisa ainda. Não tem mais nada, então tudo que tinha A3 a gente já explorou. E no caso era só uma validação de dados aqui. Então deixa eu fazer aqui agora para A4. Vamos fechar esse cara aqui. Vamos ver também o que ele tem, no caso é só uma validação de dados também. Então vamos lá focar na validação de dados, dar um zoom na tela. Então estou já aqui em B4, vou lá em validação de dados. Ele fala que é uma lista no intervalo, também vem aqui ó, a lista G2AG. Então vou lá no LTDIN G2AG, deixa eu fechar esse cara aqui. G2AG. É a forma de pagamento, vou tirar aqui o último número para pegar até o fim. Ele fala para mostrar uma lista suspensa, fala para rejeitar a entrada de dados inválidos, nesse caso, né, para rejeitar. Pede para mostrar um texto de ajuda e eu vou copiar esse texto que está aqui, ó, só para facilitar, tá? Ele fala para você selecionar um item da lista ou cadastrar um novo na lista, um novo na página LT, que é aquela página que a gente colocou as primeiras informações lá de lista, tá ok? Então, está pronto. Agora vamos colocar aqui, vamos ver se tem mais algum item. Não tem mais nada. Então vamos para A5. Vou voltar aqui para Forms, na célula A5, vamos ver o que ele tem aqui. Esse já tem algumas outras informações. Então vamos fazer uma por vez. Então, na célula B5, no caso, que é esse cara aqui, eu vou colocar a validação de dados primeiro. Vou atualizar aqui. Então vamos lá em dados, validação de dados. Aqui ele fala que o critério é um número, então aqui eu vou em número. Intervalos entre 1 e 36, então é entre 1 e 36. Ok, aqui ele pede para rejeitar a entrada. Mostrar texto de ajuda, no caso é o mesmo que já está aqui automático. Então com isso a gente fecha a validação de dados. Vamos voltar aqui para ver o que mais temos. No caso é uma formatação de dados. Vamos ver aqui. Então lá em formatar número mais formatos, formato de número personalizado. Então formatar número mais formatos, formato personalizado. Aqui ele já traz qual é o formato personalizado. Nesse caso são 2 dígitos 0, ou no caso que represente 2 dígitos como número, e um texto de x, que é para mostrar o número de vezes.
para que quando a pessoa digitar aqui 1, por exemplo, ele mostre uma vez. Se ele digitar 36, 36 vezes. Se ele digitar 37, tem que dar erro. Porque 37 não pode dentro da nossa validação de dados. Então está tudo funcionando corretamente. Vamos ver se tem mais algum item aqui então. Tem a formatação condicional. Então vamos colocar aqui essa formatação condicional em foco. E são duas formatações condicionais aqui. Então vamos uma por vez. Vamos na primeira formatação condicional. A primeira formatação condicional, se você não está familiarizado, ele tem aqui um textinho de ajuda. Então vai lá em formatar, formatação condicional, tá? Então formatar, formatação condicional. Ele já tem uma que a gente colocou anteriormente, para esse intervalo B2 a B10, a gente vai adicionar uma nova aqui. Nesse caso é para o B5, já está aqui. O intervalo, ou no caso a regra, ele fala que é uma fórmula personalizada. Então eu vou vir aqui, dentro das opções tem a última aqui, ó. A fórmula é personalizada é. E aqui eu vou copiar essa fórmula. Aqui ela está falando que o E4 tem que ser igual a 1. E caso o E4 seja igual a 1, o estilo da formatação é o com fundo verde, que é o padrão aqui mesmo. Então, vamos deixar aqui como pronto essa fórmula. Então, vamos voltar agora para a segunda formatação condicional. Só isolar esse cara aqui, dar o zoom. Então, vou adicionar uma terceira aqui, ó. É o mesmo caso, para E5. Aqui no caso agora é quando o E4 é igual a 0. Então, a minha regra de formatação é uma fórmula personalizada. Vou copiar essa fórmula. Colocar E4 igual a 0. Porém, o fundo aqui é vermelho. Apesar de estar escrito errado aqui, ele é vermelho. Então, tá aqui, vermelho. Ok, temos então as três formatações condicionais para essa célula aqui. E com isso a gente fecha a formatação dessa célula. Então, vamos voltar para o nosso mapa aqui. Vamos dar um zoom. E não tem mais formatação condicional. Vamos dar o zoom. Então, a gente já passou pelos três, no caso, né? A gente já fez validação do dado, a formatação da célula e a formatação condicional. Então vamos voltar um para trás, mais um. Agora a gente vai para o A6. Então vamos focar apenas em A6. Vamos expandir tudo, dar o zoom. Nesse caso ele tem uma validação de dados e uma formatação na célula B6. Então vamos para B6. Primeiro em validação de dados. Fechar aqui, dar o zoom. A validação de dados, ela é o quê? No caso aqui, entrada de dados é inválido. Então vamos rejeitar. Mostrar texto de ajuda. O texto é insira um número de 1 a 31. Então vamos colocar aqui. Insira. Opa, deixa eu copiar aqui. Eu tinha que ter apagado aqui, eu não apaguei. Apagar tudo, agora sim. E aqui ele fala que o critério é um número de 1 a 31. Porque aqui a gente está falando de dias de um mês, então, como aqui é fechamento da fatura, então só pode ser do dia 1º até o dia 31, caso o mês tenha 31 dias. Ok? Então a gente vai para a segunda etapa desse item aqui, que no caso seria o formato. Então deixa eu formatar ele aqui, ajustar na tela. E o formato então da célula B6, ela vai ser igual a número mais formatos, formato personalizado. E aqui também ele já tem o texto, ó. É só copiar o texto e colar o texto. Então, colocando aqui, eu já vou ter o formato. Então, perceba que se eu digitar que é dia 31, ele vai trazer que é 31 de um mês de qualquer ano. Então, é só para isso que serve essa formatação, tá? É só para ficar visualmente mais bonitinho, hein? Mais organizado. A mesma informação vale para o de baixo. O de baixo é o vencimento da fatura. Então, também pode variar de 1 a 31. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E perceba que com isso, ele vai copiar todas as informações. Ó. O formato condicional dele, a formatação condicional, já vai estar aqui com essa mesma situação. E o formato da célula, como você pode ver, ele já está aqui. Ó. Mas vamos lá, só dar uma conferida. Personalizado, tá vendo? Ele também já está com a mesma formatação. Então não preciso fazer mais nada. E a gente acabou fazendo 2 em 1. Então, vamos só voltar aqui. A gente fez a B6 e fez a B7. Vamos voltar mais um aqui só para ter certeza de que é isso mesmo. Vamos ver o que a B7 pede para fazer. Apenas para confirmar e a gente vai ver que é exatamente a mesma coisa. A diferença é que está numa célula diferente só. Ok? Então já fizemos 2 em 1 aí.
Então tá ok. Então vamos voltar um agora aqui. Vamos pro A8. Vamos expandir o A8, ver o que ele tem. Então ele tem validação de dado, uma fórmula e uma formatação. Primeiro na fórmula, pois se eu colocar validação de dados, eu não consigo depois inserir a fórmula. Então vamos começar por aqui. Então, igual se D4 é diferente de D1, então B2. Aqui o que a gente está falando é que quando tiver o valor aqui na célula D1 e ela for diferente de 1, ele vai retornar a data da operação. Nesse caso aqui, o D1 ele vai ser para validar se está usando ou não o cartão de crédito. Então, quando não estiver usando o cartão de crédito, retorna a mesma data da operação. Agora, se estiver usando o cartão de crédito, então no caso, se o B2 ele for menor ou igual, no caso, né, a data de ano de B2, o mês de B2 e o dia de B7, então eu quero que retorne exatamente isso. Se não, eu quero que retorne isso, só que um mês a mais. Mais um. Vou colocar aqui. Agora é só fechar aqui os parênteses e temos a nossa equação. Então, só para explicar o que essa fórmula está fazendo, ela está pegando aqui a data da operação e comparando se a data da operação ela tem um dia menor ou maior do que o dia de fechamento da fatura. Aqui, em caso de compra no cartão, que é o que a célula D4 vai fazer, ele retorne a data de vencimento da fatura. Caso seja menor, vai ser a mesma data da operação ali. Ok? Então, basicamente é isso. Então, agora vamos para a próxima etapa aqui, que seria fazer a validação de dados. Então, eu vou lá agora em formatar, em dados, validação de dados, e vamos ver o que ele está pedindo para fazer aqui. Ó. Deixa eu só focar nele aqui. Então, ele fala que a validação de dados ele tem como critério data. E ele fala que tem que ser uma data válida. Ok? Rejeitar entrada. E mostrar o texto de ajuda, que no caso aqui é para não deletar a fórmula, pois é uma fórmula. Então, ele fala uma atenção aqui. Ok? Então, vamos aqui para o próximo item. E aqui ele tem um formato de número. Então, o formato aqui é esse dia, mês e ano. Então, vamos formatar aqui. Formatar, número, mais formatos, formato personalizado. E já está aqui com dia, mês e ano. Ok? Então, fechamos mais uma célula aqui do nosso passo a passo do sistema. Então, vamos voltar aqui. Agora, a gente vai para o A9. No A9, vamos ver o que a gente tem aqui. É basicamente uma validação de dados. Então, vamos focar só no A9. E vamos lá, em dados, validação de dados. Ele fala que é uma lista com relação ao LTDIN na coluna O. Então, vamos lá, é um intervalo na lista LTDIN. No O. Aqui eu vou deletar o último número, que é para pegar a lista completa. Mostrar a lista suspensa sim. Rejeitar entrada. Mostrar o texto de ajuda. E o texto de ajuda está aqui. Ó. Selecione um item da lista ou cadastre um novo na página LT. Lembrando que aqui são aqueles itens que a gente cadastrou aqui nessa página LT. Então, por isso que ele está falando assim, ó, se você quer lançar alguma outra coisa, cadastra lá. Ok? Então, temos aqui a nossa validação de dados pronta. Ó. Tem tudo certinho aqui. Aqui estava com fórmula, deixa eu deletar essa fórmula daqui. Ok. Então, vamos para o próximo campo. Aqui. Agora é o A10. Temos aqui no A10. Vamos fechar aqui, vamos ver todos os dados de A10. É uma validação de dados e um formato de número. Então, vamos começar aqui com validação de dados. Então, dados, validação de dados. Aqui ele fala que é um número entre. Então, um número entre. Ele fala de 1 milhão a 1 milhão. Então, menos 1 milhão é número 1 e 6 vezes o número 0. Até o número 1 e 6 vezes o número 0. Ele pede para rejeitar entradas e mostrar o texto de ajuda, que já aparece aqui automaticamente. Ok.
Então vamos voltar um aqui e vamos para o próximo, que é o formato. Então aqui tem uma formatação interessante, ó. A gente vai fazer ela bem passo a passo, não se preocupe. Vamos dar uma espiadinha nesse formato aqui, ó. É igual formatar, né? No caso, número, mais formatos, formato personalizado. Eu vou copiar aqui, mas eu vou te explicar. Vou copiar e colar. Aqui o que ele está fazendo, ó? Ele está falando que ele quer que fique em azul, que é o que está aqui entre colchetes. Ele quer que fique em azul, um formato que comece com um R cifrão, que é de real. E o símbolo mais aqui. Então, ele está falando que antes do número, ele vai trazer um mais. E aí, ele está falando para trazer qualquer número, seguido de vírgula, mais 2 qualquer número, 0.00. Ok? E ele fala que isso é uma receita. Agora, se for um número negativo, por isso que tem um ponto e vírgula aqui. Ó. Se for um número negativo, ele quer que ele fique vermelho e que traga o mesmo formato. Então, formato de reais ali, porém com sinal menos de negativo. Qualquer número que tenha uma vírgula aqui entre eles e finalize com 00 e escreva despesa. É mais ou menos o que está escrito aqui. Na verdade, é exatamente o que está escrito aqui. Ó. Se positivo, ele traz essa informação. Se negativo, ele traz essa informação. Então, ele já está trazendo aqui uma amostra de qual que é o resultado dessa condição, tá ok? Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou digitar R$150 e ele vai falar que é mais 150 e é a receita. Vou digitar menos R$150 e ele vai falar que é menos 150 e é uma despesa. Ok? Se você tiver dúvida, aqui tem a ajuda também do tudo passo a passo como é que foi feito aí. Agora vamos voltar aqui e vamos colocar uma validação de dados. Opa, não, desculpa. Esse aqui a gente já fez, né? Deixa eu só confirmar aqui. Já está aqui, número de 1 a 1 milhão. Ok. Então já fechamos mais um campo aqui da nossa lista. Vamos cancelar aqui. Vamos ver o que mais temos aqui na nossa lista. A gente já está no A11. Como é que eu sei que está no A11, tá, pessoal? Porque aqui a gente já fez o A10, o B10 e o A10. Então agora a gente está no A11 e no B11. Então aqui deixa eu fechar o A11, colocar aqui como foco, expandir ele. E nesse caso ele só tem uma formatação de número texto simples. Então eu venho aqui, ó, formatar número texto simples. Eu nem preciso fazer mais nada. Ó. Foi bem fácil. Como a ideia é fazer passo a passo, por isso que ele está ali, tá? Agora no 12, vamos aqui no 12, vamos focar e vamos exibir. Ele também tem lá uma formatação de texto simples. Então vamos lá, formatar número, texto simples. É exatamente o mesmo ali. Esse está feito também. Então vamos ver o que mais temos agora aqui. Aqui a gente já fez até o A12. Ok, agora aqui ele fala que o número 1 aqui é um cabeçalho. No caso lá do nosso sistema, ele estava esse logo aqui, ó. E é esse logo que eu vou manter, tá, pessoal? Acabei não colocando aqui ajuda, mas a gente vai fazer um junto, ó. Como que eu vou colocar esse logo? Eu venho aqui em inserir, imagem, imagem sobre as células. Aqui eu vou pesquisar, no caso eu vou fazer o upload, desculpa. E eu já tenho aqui as minhas pastas com as imagens que eu quero. Então, nesse caso aqui está no meu backup, cognição, identidade, símbolo na horizontal, PNG, e eu quero colocar esse colorido aqui. Tá, então eu vou selecionar esse cara aqui. E ele vai carregar para mim, ó, tá vendo? Então é exatamente aquele mesmo logo que vocês viram lá no sistema. Só que aqui, ó, eu vou dar uma ajustada na minha linha. Vou colocar ele lá em cima. E depois, na hora de formatar, eu vou formatar ele tudo bonitinho, igual ficou o outro, tá? Por enquanto eu vou deixar ele assim, mas é só para mostrar para você como colocar. Ok? Então, ok. Fechamos esse cara aqui. Vamos para o C10. Em C10, ele fala de fazer uma caixa de seleção. Nesse caso aqui, não sei se vocês se lembram, é para converter o valor em positivo ou negativo. Então, vamos vir aqui, ó, e inserir. No caso aqui é uma caixa de seleção. É simples assim. Então perceba que cada vez que eu seleciono ele, ó, ele traz aqui, ó, da própria célula um valor de verdadeiro ou falso. Depois a gente vai usar isso lá no Google Script. Ok. No D4, que é aquela fórmula lá que a gente falou do cartão de crédito. Lembra que a gente estava falando, se for cartão de crédito, ele usa a data, se não for, usa outra, enfim. Então vamos lá no D4 agora e a gente vai fazer essa fórmula aqui, ó. Só vou dar um zoom nela para focar. Se ou D4 igual cartão de crédito, Alt Enter,
acraseado vista. E se o B4 for igual a cartão de crédito Alt Enter parcelado, então 1, se não 0. Então aqui o que a gente está fazendo é, se a célula B4 ou tiver cartão de crédito à vista ou tiver cartão de crédito parcelado, ele retorna 1, se não 0. 0 aqui. Ok? Lembra que essa forma ela serve para essa data aqui, ó, a data da fatura. Então vamos ver se ela está funcionando. Ó, vou colocar uma compra aqui no dia 4 do 4 e vou falar que a forma de pagamento é no cartão de crédito à vista. Aqui minha data de fatura, eu vou falar que ela vence no dia 4 e eu pago no dia 15. Então perceba aqui, por ser no cartão de crédito, aqui ele está falando que eu estou retornando, né? Estou fazendo a compra no dia 4, então ela é menor ou igual à minha data que eu estou colocando aqui de vencimento. Então ela vai manter a minha data para o dia 15. Então tudo que eu comprar até dia 4, eu pago ainda na fatura dia 15. Se eu comprar alguma coisa no dia 5 do 4, repare que também não deu certo. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui, ó. Se data, se aqui menor, igual, tá... Ah, aqui a referência tá errada, ó. Aqui deveria ser D6. Agora sim, ó. Se eu comprei no dia 5, ou seja, dia 5 é maior do que minha data de fechamento. Então ela vai cair para o mês seguinte. Se eu comprei até o dia de fechamento, aí ela cai no mesmo mês. Então agora essa fórmula está certa, ela estava errada. Mas se ela está errada aqui, é porque também estava errada no mapa. Então deixa eu corrigir lá no mapa. Deixa eu voltar aqui. A gente está falando da célula 8. Então vou vir aqui, vou mudar aqui na fórmula. Aqui, ó, aqui não é 7, aqui é 6. Perfeito. Está corrigido aqui também. Então, para isso que funcionava a fórmula aqui da D2, tá? Da D4, desculpa. Para poder falar se é cartão de crédito. Agora, se for débito ou qualquer outra opção, a cheque, qualquer outra que seja, vai sempre valer a data da operação, independente do que você selecionar. Ok? Então, com isso, a gente fecha mais um item aqui, que é o D4. Vamos agora ver o do D9. O D9, ele tem aqui uma conte C. Então, vamos pegar aqui, ó, é igual conte C. E ele está perguntando, ele está contando C lá no intervalo da LTDIN, no intervalo L. Então, vamos lá no LTDIN e vamos lá na coluna L. Vou pegar aqui a coluna L. L como um todo mesmo, dá para clicar direto no L aqui, tá? Se ele tem o conteúdo da B9. Então vamos ver aqui se ele tem o da B9. E vamos fechar. Por que ele tem essa validação aqui para saber se esse item está contido naquela lista? Porque se você quiser pesquisar por valor aqui ou habilitar a pesquisa, você também pode. Nesse caso não está habilitado porque a gente travou. Então se eu digitar qualquer coisa aqui que não seja o que está na lista, a gente travou. Mas vamos supor que eu queira habilitar para pesquisa. Então a gente pode ir lá em dados, validação de dados, e eu coloco mostrar aviso ao invés de rejeitar. Eu vou mostrar um aviso. Então eu quero saber aqui se ele acha a palavra K. E aí toda vez que eu trago digitar a palavra K, ele vai trazer tudo que tem com a palavra K. Por exemplo, quero achar farmácia, pode digitar far. E ele vai me trazer os textos que tem a palavra far. Então se você quiser habilitar, você tem que vir aqui em dados, validação de dados, e ao invés de rejeitar, mostrar aviso. Agora, se você não quiser habilitar esse item, né, que é só selecionar o item da lista, aí, naturalmente, aquela validação que a gente fez ali, deixa eu só voltar aqui, naturalmente, todo o item que está aqui, ele vai estar contido na lista. Ok? Então, para que serve esse item aqui? É para travar uma pesquisa. Porque se eu permitir pesquisa e a pessoa digitar um valor que não tenha na lista, quer ver, deixa eu voltar aqui para habilitar a pesquisa, mostrar só aviso, vou colocar aqui assim, ó. Se eu permitir que a pessoa lance isso ou registre isso nessa célula, aqui ele vai travar para mim. Você vê que depois a condição para mim cadastrar é que esse cara não seja 0. Então eu uso isso daqui para mim pesquisar, como a gente usou lá para o farm, eu vou usar para pesquisar, mas depois eu seleciono o item correto. Aí ele muda para 1. Então, ele só serve para pesquisa, tá ok? Lembrando que se você quiser, você tem que vir aqui e habilitar para mostrar aviso, senão você rejeita e deixa como estava. Aí não tem muita função esse cara de fato.
Você vê que quando estiver usando o celular, isso facilita muito, porque a lista é extensa. E no celular você não tem a opção igual você tem no computador, que você digita qualquer coisa aqui e ele já vai pesquisando automaticamente, tá? Funciona muito para o celular. Então tá ok. Então já temos mais um item aqui também da nossa lista validado. Vamos aqui para o D10. O D10, ele tem uma condicional ali com contar vazios. Então, ó, se e... abre um parênteses aqui. D9 é igual a 1. Se o contar vazio daquele intervalo que a gente lançou todos os dados lá, ele for igual a 0. E se o E4 ele for maior ou igual a 1. Então, 1, se não 0. Então, aqui o que ele está fazendo é validando se todos os campos estão devidamente preenchidos. E perceba que tem um aqui que está vazio, né, que é o E4. Então, vamos ver aonde está o E4. E aí, como que a gente vai fazer para encontrar o E4? Dá para a gente vir aqui no search, aqui, ó. Então, vou procurar por E4. E ele vai dizer para a gente, ó, olha só, a gente pulou, eu pulei o passo aqui quando a gente está fazendo o item da D4. Ó, eu pulei um passo aqui, ó. Então, a gente já encontrou ele e vamos fazer ele agora. Só dar um zoom aqui antes. Ok. Então, igual. Fiz um lugar errado aqui. Aí. Se D4 é igual a 0, então 2. Agora, se ou e B4 é igual cartão de crédito. Aí tem aquele Alt Enter, acraseado, vista. E se o B5 é igual a 1, eu fecho esse primeiro E, aí vou para o outro E. E B4 é igual cartão de crédito parcelado. Agora sim. E B5, ele é maior do que 1. Então 1, se não 0. Aqui o que a gente está fazendo? A gente está validando se a forma de pagamento está coerente com o número de parcelas. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu estou comprando um cartão de crédito e ele é à vista, então ele tem que ser 1. E aí perceba que aqui fica 1, aqui está 1, inclusive está verde. Se eu colocar que são feitas em 2 parcelas, aqui fica 0, porque se é à vista não pode ser 2 parcelas, e também fica vermelho, que é aquela nossa formatação condicional. Agora, se eu mudar aqui para parcelado, aí é o contrário. Ele fica verde se tiver 2 ou mais parcelas, e aqui ele fica 1. Se eu estiver comprando em uma parcela parcelado, aqui ele fica 0, e aqui ele fica vermelho. Porque se é parcelado, não faz sentido ser em uma única parcela. Ok? Então era essa validação aqui que a gente estava fazendo. Então isso feito, tinha passado pela gente, no caso por mim. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. A gente fez o D10, tá aqui, agora tem o D11. O D11 é só um tracinho aqui, a gente vai ver o porquê, que é o do cadastrar. Então é só um hífenzinho aqui. E por último, temos o D12. O D12 é uma condicional. Ele fala assim, ó, opa, colocamos no lugar errado aqui. Se o D10 ele é igual a 0, então faça um tracinho também. Se não, libera a opção cadastrar. E aí fecho meu parênteses. Aqui é aquela opção para travar e só lançar quando tudo estiver preenchido. Tá vendo que aqui ele não está como cadastrar? Por quê? Porque aqui ele ainda não está local da operação. Então, se eu lançar local da operação aqui, vamos ver se está faltando alguma outra informação. Então, aqui não está. E neste caso, não é falta de informação. Lembra que a gente fez uma forma para validar ali, ó? Cartão de crédito parcelado. Se ele é parcelado, não pode ser 1. Então, tem que ser 2. Aí, ele libera aqui o cadastrar. Ou eu posso vir aqui e colocar cartão de crédito à vista.
E aí ele sem 1, aí ele também libera o cadastrar. Então está funcionando a nossa trava ali, ok? Então com isso a gente fecha mais um item aí para poder avançar com o nosso desenvolvimento do sistema.